Ainda no estudo do versículo 8º do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus segundo São João, talvez convenha inquirir ainda como é que o motivo atribuído para a queda de Babilônia, a saber, por ter feito a todas as nações beber do vinho da ira da sua prostituição, se aplicaria às igrejas protestantes no tempo referido. E a resposta é simples. Seria a ela aplicada muito a propósito. O pecado de Babilônia está na sua confusão da verdade e suas falsas doutrinas, um trabalho de deturpação inconsciente de divisão dos filhos de Deus. Ela cai pelo fato de que as propaga laboriosamente e se apega a elas depois de lhe ser oferecida a luz e a verdade que as teria corrigido. No caso das igrejas protestantes, havia chegado um tempo de subir a um nível religioso mais elevado. Podiam aceitar a luz e a verdade que lhes eram oferecidas e atingir a mais alta consecução, ou podiam rejeitá-las e perder sua espiritualidade e a bênção de Deus, ou, noutros termos, experimentar uma queda moral. A verdade que Deus achou conveniente empregar como um instrumento nesta obra foi a mensagem do primeiro anjo, como já vimos. A doutrina pregada era a hora do juízo de Deus que havia chegado, e isto tornava iminente o segundo advento do Cristo. Depois de ouvir por tempo suficiente para ver a bênção que acompanhava a doutrina e os bons resultados que produzia, as igrejas, como um todo, rejeitaram-na com desdém e escárnio. Foram assim provadas, revelando-se claramente o fato de que seus corações estavam com o mundo e não com Jesus. É que preferiram exatamente assim. Mas a mensagem teria curado os males que então existiam no mundo religioso. O profeta exclama, talvez referindo-se a este mesmo tempo: queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Onde é que nós encontramos esta advertência profética? No profeta Jeremias, capítulo 51, versículo 9. Mas alguém pode perguntar: como sabemos que teria sido este o efeito da recepção da mensagem? Resposta: porque este foi o efeito em todos os que a receberam. Saíram de diferentes denominações e suas barreiras denominacionais foram derribadas uma a uma. Credos em conflito foram desfeitos em átomos. A esperança de um milênio temporal foi abandonada. Falsas opiniões sobre a segunda vinda de Jesus foram corrigidas. O orgulho e a conformidade com o mundo foram banidos. O que estava mal foi posto em ordem. Os corações uniram-se na mais doce fraternidade. E o amor e a alegria reinaram soberanamente. Se a doutrina fez isto com os poucos que a receberam, o mesmo teria feito com todos se a tivessem recebido. Esta é a verdade. Mas, infelizmente, a mensagem foi rejeitada. E qual foi o resultado para todos aqueles que a rejeitaram? E o resultado para os que a receberam deve ser aqui mencionado.
Por toda parte do país se levantou o clamor. Caiu Babilônia! E em antecipação do movimento apresentado pelo Apocalipse, conforme o capítulo 18, versículos 1 a 4, a mensagem acrescenta: sai dela, povo meu. Como resultado, milhares de pessoas separaram-se das diversas denominações. Notável mudança, então, sobreveio às igrejas acerca da sua condição espiritual, na hipótese de que a proclamação da segunda vinda de Jesus estava na ordem do cumprimento profético e de que a mensagem era a verdade presente para aquele tempo. O resultado não podia ter sido diferente. Quando uma pessoa recusa a luz, coloca-se necessariamente em trevas. Quando rejeita a verdade, forja inevitavelmente os grilhões do erro para os seus próprios membros. Segue-se a queda de espiritualidade ou queda moral. Isto foi o que experimentaram as igrejas. Preferiram aderir aos velhos erros e continuar ainda pregando as suas falsas doutrinas entre o povo. Portanto, a luz da verdade os abandonou. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. É a advertência do Cristo, registrada por Mateus, no capítulo 8, versículo 22. Alguns deles sentiram e deploraram a mudança. Alguns deles sentiram isso e deploraram a mudança. E amanhã nós apresentaremos alguns deles com o propósito de deixar a palavra da história aqui registrada. A história que vem comprovar o cumprimento das profecias deste Apocalipse. Então, até amanhã e aquele fraternal abraço.